Uma obra que é considerada a mais lida do século XX e que consegue fazer uma aproximação muito interessante entre os valores do Oriente Médio e do Ocidente. E faz isso através de uma prosa poética belíssima e uma fábula com 28 temas que dizem respeito a tudo aquilo que interessa aos seres humanos. Estou falando para vocês de O Profeta, de Khalil Gibran, que é sobre este livro que a gente vai conversar hoje, com algumas curiosidades, inclusive, aqui no Sujeito Literário. Então, antes de começar a falar da obra em si, do Khalil Gibran, O Profeta, deixa eu te comentar uma situação bastante inusitada que o Cristiano Cabeleira e o Luiz Carlos Vaz, dois amigos aqui da minha cidade, em Pelotas, me chamaram a atenção e eu não sabia. Então, mais pessoas não devem saber disso, quero dividir com vocês. Eles me contaram duas situações inusitadas. A primeira é de que a primeira obra traduzida para o português deste autor sírio-libanês, o Khalil Gibran, foi realizada aqui em Pelotas por José Mereb, pelotense. A editora, se não me engano, era a editora Guarani. Acredito que nem exista mais. Então, a primeira tradução feita por um pelotense e a primeira publicação de uma das suas obras, que acredito que o título seja Lágrimas e Sonhos, foi realizada aqui na cidade de Pelotas. E também as traduções de José Mereb, deste pelotense aqui, meu conterrâneo, elas são consideradas por estudiosos da obra do Gibran como as melhores traduções que existem da sua obra. Isso também pode ter a ver pelo fato de que, até onde se sabe, eles eram amigos pessoais. Então, fico muito feliz de poder trazer essa informação para vocês, eu não sabia. E eu li esse livro muito por acaso, tá? Eu queria já ler há bastante tempo. É um livro que todo mundo diz assim, não tens que ler ele do início ao fim. Eu acabei lendo ele do início ao fim e depois voltando e lendo mais um pouquinho, voltando, lendo mais um pouquinho. E agora ele ficou ali pelo meu quarto, ali na cabeceira. Seguido eu pego ali e leio. Então ele está junto com outros livros que eu acabo fazendo isso. E é muito interessante porque é uma fábula em prosa poética com 28 temas que são de interesse de todos nós. Então fala sobre o amor, fala sobre a amizade, sobre a vida, sobre a morte, sobre comprar e vender, sobre todos os assuntos que vocês possam imaginar, sobre os filhos. Isso eu vou dar ênfase aqui, porque eu li para o meu filho, inclusive, a parte que fala sobre os filhos, eu gostei muito, e eu quero ler para vocês, é um trecho pequeno. Então são assuntos que são trazidos aqui numa relação de pergunta e resposta, porque a gente tem a história, o começo da história, o profeta Al-Mustafá, que está à espera de um navio que vai chegar e levá-lo para sua casa. Ele está na cidade de Orfalese, se eu estou pronunciando corretamente, acredito que seja esse o nome. Então lá está o profeta Al-Mustafá, e aí as pessoas começam a chegar no entorno dele para se despedir dele, mas começam a pedir para que ele fale sobre determinados temas. Então vão questionando ele a respeito do amor, por exemplo, e ele vai dando então a sua opinião a respeito dessas questões. Quando eu falo, e eu falei na introdução do vídeo, que há uma aproximação entre o ideário, digamos assim, do Oriente Médio e do Ocidente, é porque, embora esteja permeado de uma espiritualidade esta obra, não há aqui um direcionamento para uma forma de pensar a profissão desta fé, uma forma de se direcionar um olhar que seja cristão, por exemplo, em relação a determinado tema. Ele traz estas questões, mas ele transcende, ele ultrapassa essa discussão que ficaria bastante quadrada e até simplista para se refletir a respeito destes temas. Por isso que é, de fato, uma obra universal, é uma obra que abarca todas essas questões. Então, para a gente poder experimentar um pouquinho aqui do que traz essa obra, quando ele fala do amor, tá? Aí vai dizer assim: então Almitra disse, fale-nos sobre o amor. E ele levantou a cabeça, no caso o profeta, o Mustafá, e olhou para o povo, e um silêncio pairou sobre todos, e com uma voz potente ele disse: quando o amor acenar para vocês, sigam-no, embora seu caminho seja árduo e íngreme, e quando suas asas os envolverem, rendam-se a ele, embora a espada escondida entre suas plumas possa feri-los. E quando ele falar com vocês, acreditem, embora sua voz possa estilhaçar seus sonhos, como o vento norte
devasta o jardim. Ele segue aqui falando um pouco mais sobre o amor, mas esse é apenas um dos temas. Eu li este livro nesta belíssima edição da Agna Editora. É um livro que por si só já é uma obra de arte, e quando ele vem numa edição como essa, caprichada, de capa dura, com estas ilustrações aqui, olhem só, do grande ilustrador brasileiro, Wagner William. Esse cara, eu já sigo ele lá no Instagram, façam isso também, esse cara é fenomenal. Se não me engano, o Wagner William também foi o responsável pelas ilustrações do livro do Bruno Ribeiro, Porco de Raça. Se não foi, peço aqui desculpas, depois posso corrigir, mas acredito que tenha sido ele, sim. Foi a partir de algum destes momentos que eu passei a seguir o Wagner William. Conheci ele pela ilustração dele em algumas das obras. Ele é também um escritor, até onde eu sei, um cara que se dedica à literatura tanto na parte de desenho, da criação gráfica, quanto também de criar histórias. Então, um artista que merece aqui todo o nosso carinho, nosso respeito, nosso reconhecimento. O que eu fiz com essas ilustrações do Wagner William? Eu, conforme ia lendo o livro, vocês estão vendo aí uns flashes, isso aí é a chuva que cai aqui na cidade de Pelotas enquanto estou gravando para vocês. Aliás, mês de julho em Pelotas é mês de chuva. Nos lembra muito a obra do Gabriel Garcia Marques, 100 Anos de Solidão, onde choveu ali torrencialmente por mais de ano, né? Pois acontece aqui em Pelotas, pega o inverno aqui, quem não é daqui não conhece. A chuva começa e aí, olha, se começar a chover em julho, agosto, finalzinho de junho, pode ter certeza, vai chover e vai, para parar de chover, vai demorar, tá? Aqui outra ilustração dele, espero que não esteja ficando estourado aí, tá, gente? Tô tentando dar um jeitinho aqui no livro, para vocês verem. É algo fenomenal, assim, incrível. E o que eu pensei com relação a essa obra? Claro, estou fazendo essa resenha, vou falar dos filhos aqui, sobre os filhos que eu disse para vocês, mas eu acho que merece que eu traga essas que seriam aqui, é uma fábula, né, mas estes pequenos textos, assim, essas temáticas, em outros momentos também para o canal. Tá, olha aqui mais uma ilustração. Eu tenho a impressão que está ficando um pouco estourado, mas acho que está dando para ver assim. Eu vou trazer aqui, né, falando sobre uma determinada temática, uma hora aí qualquer, ligo a câmera, falo de novo sobre esse livro, abro aqui e leio para vocês, porque cada uma delas daria uma resenha, talvez. E aí eu falo resenha não só no sentido da resenha, tecnicamente, que caracteriza uma resenha, mas um bate-papo, daria uma conversa, daria uma reflexão. Olha só, a chuva está forte. E acho que é interessante também aqui, um clima legal para a gente falar sobre mais alguns destes textos que a gente tem por aqui. Inclusive, enquanto eu não acho os filhos, eu estou aqui falando e procurando. Essa ilustração que eu mostrei por último para vocês, ela fala sobre a tristeza e a alegria, né? Achei aqui sobre os filhos. Depois eu vou procurar essa outra para mostrar também. Bom, sobre os filhos diz assim: e uma mulher que segurava um bebê junto ao peito disse: fale sobre os filhos. E ele falou: seus filhos não são seus filhos. São filhos e filhas do anseio da vida por si mesma. Eles vêm por meio de vocês, mas não de vocês. E embora vivam juntos de vocês, não lhes pertencem. Podem lhes dar seu amor, mas não seus pensamentos, porque têm seus próprios pensamentos. Vocês podem abrigar seus corpos, mas não suas almas, porque suas almas habitam a morada do amanhã, onde vocês não podem visitar nem mesmo em sonho. Podem se esforçar para ser como eles, mas não busquem torná-los como vocês, porque a vida não volta para trás nem demora como ontem. Vocês são os arcos pelos quais seus filhos são lançados ao longe como flechas vivas. O arqueiro vê o alvo no infinito e puxa com força cada flecha para que ligeira voe longe. Deixem-se na mão do arqueiro por boa vontade, porque assim como ele ama o voo da flecha, também ama o arco, que é estável. Então, olha que interessante esta analogia. Nós, pais, como arcos que podem lançar os filhos como flechas para que eles possam ter a sua própria vida, a sua própria existência, as suas aventuras, a sua passagem do tempo. E para que eles possam ir cada vez mais longe, as nossas mãos devem ser firmes.
o nosso arco deve ser firme, porque o arqueiro, quando mirar para que a flecha voe e cumpra o percurso que ela tem que percorrer, nós, enquanto arcos, pais, ficaremos no máximo apenas observando estes voos que esperamos que sejam voos lindos e transcendentes, daqueles que nós não criamos para nós mesmos, mas que nós criamos para o mundo. Esta foi a interpretação que eu fiz. Eu achei esse texto maravilhoso e eu quero falar mais para vocês aqui. Por mim, eu ficava lendo aqui um por um destes, mas vamos falar, como eu prometi, o último aqui para encerrar, juro para vocês, sobre a alegria e a tristeza. E em outro momento voltaremos então a falar de Khalil Gibran, trazendo outros destes textos que estão contidos na obra O Profeta. É a vontade que dá de não largar esse livro mais, né? Porque que livro bem bom de ler, bonito, agradável. Eu fiquei apaixonado por essa obra, realmente, gente. Estou aqui abrindo meu coração com vocês. Sobre a alegria e a tristeza, então, vamos lá. Então uma mulher disse, fale-nos sobre a alegria e a tristeza. E ele respondeu, sua alegria é sua tristeza sem máscara. E o mesmo poço de onde acende seu riso muitas vezes esteve repleto de lágrimas. E como poderia ser diferente? Quanto mais fundo a tristeza adentra em seu ser, mais alegria poderá conter. A taça que contém seu vinho não seria a mesma queimada na olaria? E o alaúde, que acalma sua alma, não é da mesma madeira entalhada a faca? Quando estiverem alegres, observem no fundo do coração e descobrirão que só aquilo que antes lhe deu tristeza, hoje pode lhes dar alegria. Quando estiverem tristes, observem novamente e verão que, na verdade, hoje choram pelo que lhes trazia alegria. Alguns de vocês dizem, a alegria é maior que a tristeza. E outros dizem, não, a tristeza é a maior. Mas eu lhes digo, elas são inseparáveis. Elas vêm juntas, e quando uma se senta a sós com vocês à mesa, lembre-se de que a outra adormece em sua cama. Na verdade, vocês vivem suspensos na balança entre a tristeza e a alegria. Estão imóveis e equilibrados só quando vazios. Quando o guardião do tesouro os ergue para pesar o ouro e a prata, não se pode evitar que sua alegria ou sua tristeza suba ou caia. Não preciso dizer mais nada, né? Acho que se tu ainda não leu essa obra, estás mais do que convidado a fazer esta leitura. Vamos ver como que eu posso retornar ao canal com o Profeta, talvez com algumas passagens e breves comentários, como eu acabo de fazer com este que eu li a respeito dos filhos. Mas me digam aí o que vocês acham da obra de Khalil Gibran, se já leram outros livros dele, qual ou quais outros vocês me indicariam para fazer a leitura. Estou muito satisfeito de ter lido essa obra e de poder vir aqui e dividir ela com vocês. Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.